Aí no domingo a gente se separou. Eu sou o Sboly, @Sboly no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 10 de maio de 2025 até o dia 16 de maio de 2025. Nessa semana, morre José Mujica, o ousado político uruguaio que foi o presidente mais pobre do mundo. Virgínia Fonseca perde 200 mil seguidores após ser interrogada na CPI das Bets. Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. E aí, Xuxim, mais uma semana? Salve, salve, grande Sboly. Mais uma semana que passou, uma semana com o Dia das Mães, uma semana aí com mudanças ou início de mudanças. Uma semana que, tal qual qualquer uma, deve e merece e será narrada aqui no nosso programinha. E já Correto. que você não tem mais complementos, então vamos lá, fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Beleza, bora lá então. Cara, minha semana e meu relato puxando do que aconteceu pós-gravação. Eu fui dar minhas aulinhas ali e tal, voltei, editei o podcast e daí no dia seguinte, na manhãzinha, 7 da manhã, 7 e tanto, parti em direção a Guarapuava, de ônibus pra passar o fim de semana com a Gabi. Ficamos lá, tal, o padrão, E a gente foi tomar um café, assistimos The Last of Us, meio que a rotina que a gente tá não estabelecendo, mas dando continuidade ao que era o habitual aqui em Beltrão, quando ela estava mudando por aqui. Aí, no fim do domingo, também na viagem pra lá, na ida, eu terminei de ler, o Mr. Mercedes, que eu tinha comentado na semana passada, que eu tava quase terminando, terminei de fato. Aí, na volta, eu comecei a ler o livro 2 dessa trilogia, que o Stephen King tá escrevendo, terminou de escrever, do Bill Hodges, que é um dos personagens ali. Aí eu comecei a ler o segundo livro, que é o Achados e Perdidos. Não terminei ele porque eu deixei ele em pausa. Primeiro pra deixar a história, durar um pouco mais, porque senão eu leio muito rápido ali as histórias, daí já acaba logo e eu não curti tanto assim. E aí eu fui ler um outro livro que eu tinha comprado na Black Friday desse último ano. É um livro mais técnico, não de literatura, então é de um ex-negociador de reféns do FBI, que eu tinha visto uma masterclass dele um tempo atrás, já tinha visto o episódio dele no Andrew Huberman, que é o Chris Voss, e aí tô quase terminando o livro. Hoje, depois da gravação, depois que eu editar o podcast, antes de dormir, eu termino, que faltam umas 20 páginas, aí eu termino mais esse livro, e aí depois eu vejo qual que vai ser o livro dos próximos dias aí que eu vou dar sequência. Então, daí teve isso, daí a semana começa, aqui de fato em casa, e eu tive o ritmo normal, assim, minhas aulas tranquilas. Na terça-feira teve uma palestra, então não teve aula mesmo, então tranquilo, mais ali os ritmos de sempre. Não vou pra Guarapuava esse fim de semana, porque a mãe da Gabi disse que ia e eu preferi deixar ela lá e ficar cuidando de umas coisas aqui no apartamento, porque parece que meus dias de Francisco Beltrão estão pra acabar. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, porque esse vai ser o motivo da minha reflexão e eu já não tenho mais nada a relatar por aqui. Então eu peço para que você, Vantuxin, fique à vontade quando quiser e relate sobre a sua semana, por gentileza. Muito bem, vou escolher fazer isso agora. Minha semana, então, teve alguns acontecimentos que foram um pouco atípicos. Começando cronologicamente, sexta-feira pós-gravação, eu não fui à aula. Na verdade, eu fui para assistir um show de stand-up comedy, também conhecido como stand-up. E aí, fui assistir o stand-up lá do Fábio Porchat, cara. Ele tava fazendo um show aqui na cidade, A Tati tinha comprado o ingresso pra nós assistirmos, A gente foi junto com uma amiga dela. E aí fomos lá e tal, foi bem legal, bem divertido, assim. Não é muito a minha vibe de humor, Eu gosto daquele humor um pouco mais sujo, assim, mais pegado e tal, um pouco mais incorreto, vamos colocar assim. Mas foi legal, foi um show ok, assim, foi bem padrãozinho, sabe? É que eu acho que talvez o problema de prestar atenção demais nas coisas é porque eu fui sacando já, sabe, os punchlines que ele ia usar, a retomada que ele ia fazer, sabe? Então aí meio que o show foi assim... Não vou dizer que perdeu a graça, mas eu tipo, lá vai vir isso aqui agora. E aí, vinha, sabe? É muito... Acho que
É muito... Cara, qual a expressão que eu tinha usado, assim? É muito do padrão, talvez, assim, muito fórmula, sabe? E a fórmula dele é a fórmula comédia padrão. E aí, como eu acho que eu já tô habituado com isso, eu não achei tão legal, assim, mas eu gostei, foi bem divertido, foi uma experiência bacana. Aí a gente foi comer um hamburgão, nós três. E aí foi bem divertido, assim, a gente deu bastante risada. A Amanda, que é amiga da Tati, também super legal e tal, a gente se divertiu bastante. E aí no sábado eu já tive que trabalhar, fui trabalhar de manhã, fui ao mercado, fazer correria, etc. Na parte do almoço, eu tô tentando lembrar o que a gente fez. Não consigo me recordar ao certo o que eu e a Tati fizemos. Não sei se a gente almoçou junto, ou se a gente se desencontrou, enfim. Mas o fato é que a gente se viu à noite, porque à tarde teve o voleizinho, né? Joguei o voleizinho e tal. Cansei bastante, tava bem exausto. Eu não sei se é pela questão do sono, porque eu tenho dormido bem pouco nessas últimas semanas e tal. E aí tá acumulando cansaço, tá ficando um pouco mais difícil, ainda mais com tanto trabalho pra se fazer. Enfim. Aí no domingo a gente se separou, né? A Tati foi com a família dela, eu fui com a minha parte da família pra celebrar o Dia das Mães, né? Eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha cunhada, meu avô, minha avó e os pais da minha cunhada até um pesqueiro ali em Céu Azul, né? E aí a gente se dividiu e tal, fomos em 2 carros e uma moto, né? Meu pai e minha mãe foram de moto, e aí eu fui atrás com o meu avô e a minha avó. E daí, atrás ainda, veio o restante do povo, né? No outro carro. E, cara, foi bem legal, assim. Foi uma confusão, porque lá tava muito cheio, cara. Muito cheio, assim, muita gente. Ele não reservava mesa, mas como ele é conhecido do meu pai, ele tinha reservado uma mesa lá e tal. E aí a pessoa que tinha chegado antes, ele simplesmente pegou o papel, jogou fora e sentou na mesa, como se foda-se, sabe? Enfim, isso até revelou uma boa desorganização ali do restaurante, que valeria a pena, por exemplo, ter segurado um funcionário ali na frente, porque, cara, tava meio que guerra, assim, sabe? As pessoas iam entrando e se conseguissem mesa sentavam, se pegava uma cadeira, tava um caos, assim, sabe? Mas, enfim, a gente conseguiu a mesa, conseguimos sentar, conseguimos almoçar e tal. Enchemos a pança, voltamos, né? Eu fui dirigindo a ida e volta. E aí, como eu também tinha dormido um pouco, aí eu, cara, fiquei cansado. Confesso que chegou a tarde, assim, a tardezinha, fiquei cansado. Aí a gente voltou pra casa dos meus pais. A gente comeu um bolo lá de Dia das Mães, etc, etc. Ficamos conversando um pouco. Daí eu voltei pro apartamento. A Tati voltou logo na sequência. Acabou que a gente não cozinhou as marmitas, né, nesse final de semana. A gente assistiu o The Last of Us e começamos a assistir O Jogo do Diabo, né? A segunda temporada estreou aí na Netflix, né? Lançaram 9 episódios, eu já tô no episódio 9, então assim, devoro o Jogo do Diabo. Eu acho um dos realities assim, mais interessantes e mais legais que tem. E me divirto muito, assim, vendo como fazer as jogadas, pensando nas probabilidades. Eu acho bem... É uma série, digamos assim, um reality bem cabeça, né? Porque são sempre jogos que eles inventam e tal, daí você fica tentando entender... Tem alguns desafios ocultos, bem legal. Durante a semana, segunda-feira, eu já tava cansado e ainda teve treino de vôlei. Teve treino de 1h30 de vôlei em que... bom, um alarme. Aí teve o treino de vôlei de 1h30, onde, cara, eu não consegui parar um segundo. Eu fiquei pulando o tempo inteiro, correndo o tempo inteiro. Foi 1h30, assim, nossa... completamente exaustiva. Na terça-feira daí eu tive orientação de estágio, na quarta eu fui fazer os atendimentos, acabou que eu não consegui fazer nenhum dos atendimentos, teve até uma história curiosa sobre isso tudo, mas acho que não vou nem poder relatar aqui e tal. Bom, só resumindo, basicamente a paciente que eu ia atender é uma paciente que eu conheço, que é minha amiga, então... não, eticamente falando, não seria legal fazer isso e tal, né? Não sei nem se ela conseguiria se abrir, se eu conseguiria escutar ela de uma forma ok. Então, quando eu vi ela lá, eu já falei, não, a gente vai ter que mudar e tal, se você quiser, a gente vê outro programa de estágio, se você quiser que alguém do meu estágio, do meu grupo de estágio te atenda, dá pra ser também, enfim, você que escolhe. E aí, resolvemos. E cara, e aí, pra encerrar, digamos, os grandes eventos aí dessa semana... acabou que a avó de uma funcionária da recepção ali, da moça da recepção da manhã, faleceu. E aí eu tive que substituí-la em 2 dias, o que, portanto, me fez ir dormir depois da meia-noite e acordar antes das 6 da manhã. E assim... cara, tô exausto, tô bem cansado, assim. Ontem mesmo, quinta-feira, eu sobrevivi à base de energético. Eu tinha tomado quase 1,5 litro de energético. Hoje, tomei apenas 1 litrinho. Mas, enfim, tô
Tô sobrevivendo, tô tentando sobreviver, a verdade é essa. E bem, eu fiz a minha declaração de imposto de renda também, né, só pra dar um check aí nisso. E acho que isso encerra a minha semana. A minha reflexão vai vir daqui a pouco, porque vai vir mesmo, eu também não sei o que eu vou falar sobre reflexão, mas eu vou passar a bola para que você, Amigos Bole, faça a sua reflexão. Opa, então farei a partir de agora. Como eu tinha adiantado, minha reflexão vem desse meu processo aí de que eu comecei a encaixotar minhas coisas, né? Ao que tudo indica, meus dias de Beltrão estão acabando. Ainda nada definitivo, né? Eu comecei aqui a guardar as coisas, né? Durante a semana eu coloquei o carro para rodar um pouquinho. Pera aí. Um carro aqui. Durante a semana eu coloquei o carro para rodar um pouquinho, né? Como ele tinha ficado parado, que o fim de semana eu fui de ônibus para Guarapuava, né? Então pus o carro para rodar aí, eu saí para dar uma volta, né? Para, sei lá, né? Manter o óleo circulando, aquecer um pouquinho o motor, esse tipo de coisa, né? Então, daí na volta eu passei no mercado, peguei umas caixas, daí eu comecei a encaixotar aqui, terminei de encaixotar as coisas da sala, quase tudo aqui também está encaixotado do escritório, e aí as coisas estão, né, já adiantando aqui, porque quando sai a convocação é sempre muito rápido, né, os prazos. Daí eu, né, tempo de eu achar mudança, né, resolver as coisas aqui pra eu ir de fato, né, pra Guarapuava, e eu tô com essa sensação de que, pô, deu meu tempo aqui, sabe? Eu até reouvi hoje o episódio de quando eu mudei aqui pra Beltrão, né, no comecinho de 2021, e aí eu fiquei, né, com esse pensamento de que, olha, né, ou me ouvindo lá, falando que, vou, né, parece que eu me senti muito bem aqui em Beltrão, gostei do pessoal daqui, me sinto em casa e, né, a minha vida ali, aqui na cidade estava começando. Daí agora eu tô com a sensação de que, esse ciclo meio que já deu, né? Então tá na hora de eu sair fora. Minha próxima cidade vai ser Guarapuava, onde eu imagino que eu vou passar o resto dos meus dias aqui, pelo menos como trabalhador, né? Então tô nessa, assim, de que, pô, né? Acho que deu, né? Assim, eu quero sair daqui porque eu já sei que a minha vida vai acontecer lá em Guarapuava, né, por causa do concurso, tudo. E estou só nessa angústia de quando as coisas vão acontecer. E eu tô lidando com isso daí, nessa minha forma de que, vou empacotando, vou simbolicamente já me acertando aqui para partir. Já tenho, né, falado com a coordenadora que, olha, qualquer dia pode ser o dia que eu vou sair. Eu, né, preciso ser dispensado aí do aviso prévio para conseguir, né, conciliar tudo satisfatoriamente, né, porque já vai ser um monte de coisa para lidar. E se eu tiver ainda que ficar dando as aulas, vai ser só um negócio que eu não vou estar com a cabeça em nenhum lugar, né? Então eu tô nisso, né? Com esse pensamento de que, deu, né? Meu tempo aqui acabou, quero seguir adiante. E eu acho que já comecei, então, a adiantar esse meu ato, né? De me mudar daqui. Então, acho que é isso que fica na minha cabeça. Nada ainda definitivo, né? Mas, pelo menos na minha cabeça, as coisas já estão acontecendo assim. E não vejo a hora de já dar mais uma resolvida nessa parte da minha vida. Muito bem. Já diz a música, né? Casa é onde as pessoas que você ama estão, né? Então, acho que o fato de esperar é muito um antagonismo daquilo que a gente já comentou em alguns episódios, que é a gente agir, né? A gente não tem controle sobre isso. Basicamente, o que você pode fazer é esperar, né? Então você não tem uma ação, não tem algo definitivo que você possa fazer, né? Talvez o máximo disso você já fez, né? Que é empacotar as coisas, deixar tudo meio que no jeito, fazer todos esses preparativos. E os preparativos estão feitos, né? Agora resta apenas aguardar, e aguardar sempre é angustiante, né? Ainda mais porque a gente costuma ter aquele famoso anseio de, vai que dá errado, vai que alguma coisa acontece, vai que não sei o que, né? As probabilidades basicamente são geradoras de fantasia, né? A gente começa a pensar em cenários, em hipóteses, e o fato é, ninguém sabe, ninguém vai saber até que o dia chegue, ou enfim, né? Até que algo aconteça. De toda forma, muito feliz pelo fato de agora você só tem que esperar, né? Já tá tudo mais ou menos encaminhado e só aguardar pro famoso abraço. É isso aí. E
até lá, tenho que aguardar, eu preciso ter uma outra reflexão aqui pra passar meu tempo, né? Editando podcast, pensando na vida, e se puder trazer mais uma reflexão aqui pra gente, vai ser benéfico pra todo mundo. Vai ser benéfico e até agora não veio nada, então vou fazer como costumo fazer na minha análise de associação livre. Né? Ou você podia usar aquela estratégia de fazer um storytelling, contar alguma coisa que você esteja afim também. Cara, eu vou fazer uma reflexão sobre o show do Porchat, que né, eu e a Tati, amiga delas, assistimos. Cara, e eu vou falar o seguinte, o quanto é difícil ter aquela desenvoltura. E o que eu quero dizer? Sexta-feira estava chovendo bastante, a gente pegou até chuva pra ir lá no show e tal, né? Tava um caos, um trânsito do caramba. E aí apareceu lá as propagandas iniciais, blá blá, não sei o que. E aí de repente começou o show, assim. E o Fábio Porchat, se você já tem um mínimo contato com ele, sabe que ele é ligado ali no 480, né? O maluco é Times Money, falando sem parar. E, cara, ele já chegou nesse pique, sabe? Ele já chegou falando, tu cascavel, e começa a falar. E aí eu só, tipo assim, caraca, mano. E foi interessante porque, assim, no começo o pessoal não ficou tipo, uhul! Ficou, tipo, todo mundo assim, quieto, sabe? Vendo ele entrar com aquela desenvoltura muito louca e gritando e berrando. E aí, tipo, todo mundo assim, silêncio, assim, daí ele falando, né? E eu só fiquei pensando, caralho, mano, a pessoa tem que ter muita desenvoltura. Eu não sei se eu seria capaz, porque daí, claro, ele foi quebrando o gelo, foi usando as técnicas lá, que nem eu falei. É uma parada que, como eu já tinha convivido bastante, eu já tinha estudado, vamos colocar assim, estudado bastante é foda, né? Porque eu não estudei de fato. Mas como presto muita atenção nesse tipo de coisa e consumir vários conteúdos nesse sentido, foi curioso ver o quanto ele tem de desenvoltura, assim, pra começar a puxar um assunto, começar a desenvolver ali pra a galera dar risada, ele ficou conversando com o pessoal da plateia, blá blá. Ficou muito próximo de mim, inclusive, e tal. Até ensinou o pessoal como é que funciona um teatro, né? Muitas das pessoas lá talvez não tivessem muito contato com o teatro, né? Porque antes de começar já estavam lá filmando, tirando foto, até foto com flash, assim. Eu tipo, ei, galera, não é assim que funciona o teatro, mas tudo bem. E aí ele foi explicando, blá, blá, foi interessante, cara. E acho que essa minha pobre reflexão é o que resta, porque o meu cérebro não tá funcionando muito, mas eu só fiquei pensando, caraca, cara, eu não sei se eu teria essa coragem ou essa desenvoltura pra desenrolar ali fazer a galera sorrir, dar risada, enfim, pelo puro espírito de existir, assim, sabe? Entendi. Curiosamente, o episódio que eu reouvi, né, de quando eu mudei pra cá, é uma reflexão que ela meio que se soma, né, a esse teu ponto, que naquela ocasião eu falei sobre o poder da prática, que é uma coisa assim que naquele dia em específico eu tava comentando aqui, gravando podcast, e eu tava falando assim sobre, eu precisava gravar aqui um vídeo, ou precisava não, né, minha mãe tava querendo gravar aqui um vídeo do apartamento pra mostrar, né, pras irmãs dela, como é que era o lugar aqui e tal, né, e daí ela e meu pai estavam batendo cabeça de que ela falava, não tá bom, né, grava de novo, esse tipo de coisa. Daí eu falei, quer saber, daqui que eu gravo, né. E por conta dessa prática, né, de gravar o podcast aqui, que na época a gente tinha precisamente 100 episódios até então, né, era exatamente a gravação do episódio 101, eu já sou um pouco mais, né, tranquilo com esse tipo de coisa, e eu, né, gravei ali de primeira e deu certo. Então talvez, assim, são habilidades que são, sabe, são reflexos do que a gente acaba fazendo no nosso cotidiano. Então uma coisa que o Porchat já faz há muito tempo é essa presença de palco, essa interação com o público e estar em contato com pessoas, né, plateias, né, de diferentes configurações. Pra gente, a gente tem outras habilidades, outras coisas que pra gente pode soar natural, pode soar como algo fácil pra gente. Eu acho que uma coisa que nós dois temos uma certa familiaridade é entrevistar pessoas, né, fazer, de certa forma, conseguir fazer com que as pessoas se sintam confortáveis em conversar com a gente, e não sei, né? Talvez pra eles isso não seja fácil, e isso daí que você falou que é um transtorno, assim, você pensar que, meu Deus, como é que ele consegue às vezes manejar a situação, pra ele é tranquilo, pra gente não é, outras coisas pra gente é tranquilo, pra ele não é. Então acho que dá pra gente pensar nisso, e sei lá, me veio agora na cabeça conectando com uma coisa que a gente falou há mais de 200 episódios atrás. Muito bem, cara, a gente é cíclico, né, a gente fica por vezes se repetindo aí. E que bom que você escutou o episódio
tempo suficiente, coincidentemente, para encaixar com essa reflexão. Mas bora pra sessão mais? Bora, sessão mais. Então, bora sessão mais. Hoje teremos que ir de feedback ou de indicação? Cara, eu chequei logo antes da gente começar a gravar o nosso programinha aqui e nós não temos feedback. Eu não chequei agora, depois que a gente começou a gravar, mas eu vou correr o risco de falar que a gente não recebeu nada de novo até então. E aí eu já jogo falando que a gente vai precisar agora de uma indicação. E eu acho que indiquei a última coisa, eu já te jogo na fogueira aí de bate-pronto pra você indicar alguma coisa. Mas não é fogueira nenhuma, cara. Pode mandar aqui que eu tenho a indicação perfeita, que é a segunda temporada de O Jogo do Diabo. O Jogo do Diabo é um reality show que está disponível, tanto a primeira quanto a segunda temporada, no Locadora Vermelha, na Locadora Vermelha, né? Ele é um reality show coreano em que, basicamente, a sinopse do reality funciona assim. 12 concorrentes se enfrentam em jogos de estratégia e inteligência ao longo de 7 dias e 6 noites. Basicamente, cara, é um reality show ali com pessoas muito, muito, muito inteligentes, assim, geralmente são referências em algum aspecto. Por exemplo, nessa segunda temporada tem o campeão mundial de Go, que é tipo um xadrez mais avançado, assim. Tem um ator de Hollywood que fez Umbrella Academy. Tem pessoas que são referências, que são âncoras de jornal, âncoras esportivos. Cara, assim, sempre é uma galera muito inteligente, sabe? Parece que eles selecionam propositalmente pessoas assim famosas e colocam lá pra fazer essa disputa. Tem youtuber de jogo de tabuleiro, assim, cara, é bem legal, bem legal. Essa temporada lançou 9 episódios, eu não sei se serão lançados mais. Eu tô no 9º episódio, tô no comecinho do 9º episódio ali. Eu comecei a assistir sábado e já tô no 9º episódio. Então, assim, eu geralmente levo muito tempo pra assistir as coisas, né? Tanto que, assim, eu e a Tati, a gente tá assistindo Andor. A gente assistiu um episódio só até agora. Mas o Jogo do Diabo, cara, é uma parada, assim, que é viciante. Eu não consigo parar, sabe? Eu assisto e aí começo a assistir e fico... e eu quero saber o que acontece, quero saber quem vai ganhar. E aí eu fico nesse frenesi de, enfim, terminar quase em uma semana toda a série. E acho que é isso, cara. Essa é a minha recomendação. O Jogo do Diabo, a segunda temporada especificamente falando. Entendi. Não conheço e como é a segunda temporada, não assisti nem a primeira, então não sei direito o que esperar. Porém, fica aí a recomendação para o amigo ouvinte. Não é um streaming que eu assino, então fica aí, né, a indicação de Evandro Xoxin, caso o amigo ouvinte queira dar uma chance, tá chancelado pelo host aqui do programa. Isso, e lembrando que você não precisa assistir a primeira temporada para assistir a segunda. Você pode assistir a segunda direto ali, não tem problema. Um reality reinicia tudo do zero a cada temporada. Bora então pros recadinhos? Bora pros recadinhos. Bora lá. Então, se você quiser mandar um feedback pra gente ficar um pouquinho mais feliz, você pode mandar no nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com. Repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais, pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin. É o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais-uma-semana. Ou, se você preferir, você pode tanto comentar lá no YouTube, quanto comentar no Spotify, que a gente dá um jeito de verificar e falar aqui também. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Os insights que o Mark Zuckerberg conta pra gente quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada e espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda pra alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais. Ela goste tanto que aí ela acaba mandando uma mensagem pra cá, e uma vez que ela manda essa mensagem, esse feedback pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí. Tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!